18h14, comigo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a sua equipe aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Guilherme Boulos esteve em Guarulhos hoje? Esteve em Guarulhos, fez uma extensa agenda aqui hoje. Começou pela manhã com entidades aí do setor de comércio, depois foi para os sindicatos, fez uma reunião com os sindicatos, teve encontro com presidentes de partidos e parlamentares, visitamos ali a região do Cabo Sul, aldeia indígena. Foi uma intensa agenda hoje aqui, foi muito boa. Eu vi até vereadores do PT comemorando, o Fernando Haddad vai ficar enciumado, hein? Eu acho que não, eu acho que na verdade nós precisamos encontrar aí uma unidade, né? Do PT, do PSOL, para que o pessoal já vai fazer um gesto, né, Pedro, que se tudo ocorrer aí dentro do combinado, o apoio ao Lula, presidente, né? Então, nada mais justo que em São Paulo o PT também abrir mão um pouquinho e colocar aí a candidatura do Boulos como prioridade a governador. Difícil o Haddad concordar, né? Eu acho que não, viu? Eu acho que o Haddad tem mais uma expectativa de ser ministro da Casa Civil, porque disputar o governo do Estado sem a certeza de ganhar e já circular com o Lula pelo país e uma possibilidade do Lula ganhar grande e se tornar ministro-chefe da Casa Civil, eu acho que tem mais a cara do Haddad. Ele não viria senador, não, o Haddad? Eu acho que não, porque o Haddad, eu acho que ele não tem esse perfil do legislativo, né? Eu acho que ou é executivo ou não é. Eu acho que ele tem mais esse perfil executivo mesmo. Seria um bom deputado federal também, sim, eleito, né? Sim. Bom, vamos falar da política de Gotham City, vereador Edmilson Souza. O senhor está com uma suspeita de fraude em licitação da prefeitura? Exatamente, Pedro. Tem uma licitação em andamento, está na fase final. Essa licitação é para o pátio, para o famoso pátio de veículos, que na verdade é um contrato grande, né? Porque vai girar muito recurso, muito dinheiro entrando ali. E, Pedro, nos chegou uma denúncia anônima e nós começamos a estudar e verificamos que tem aí uma situação gravíssima nessa licitação. Veja, a empresa que ganhou é a quarta colocada. Quarta? A quarta. Se desclassificou e ficou essa empresa que chama... Eu não sei se o termo é esse, né? Eles põem uns nomes diferentes, Guernica, eu acho que é isso. E esta empresa, ela apresentou um atestado, Pedro, porque você, quando participa, você tem que ter um atestado de capacidade técnica. Sim. Você já realizou esse serviço, que é normal no processo licitatório. O que aconteceu? Essa empresa apresentou um atestado que foi fornecido por uma outra, chamada Octágono. Essa empresa, ela fez esse atestado de capacidade, dizendo ter um pátio, de administrar um pátio na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Porém, esse pátio, eles alegam que cuidaram de 5.100 veículos, são 240 mil metros quadrados de pátio na cidade de Porto Feliz, faturamento de 3 milhões e 600 mil reais. E o que nós verificamos é o seguinte, o atestado, essa administração desse pátio foi de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, um ano. Só que o atestado que foi entregue na licitação, um atestado que foi feito em 6 de janeiro de 2019. Então, ou seja, se fez de dezembro de 2018, o mês de janeiro está logo ali, né? Então, ou seja, como é que atesta desta forma com pouco tempo? Mais ainda, curiosamente, esse pátio em Porto Feliz, ele encontra-se embargado desde 2016. Tem uma ação judicial, Ministério Público e Prefeitura de Porto Feliz. Então, o serviço foi prestado numa área que estava embargada, que está judicial, ficou uma história muito, muito estranha. Pode-se dizer assim, não, mas essa empresa ela tem um contrato, ela administra o pátio de Diadema, da cidade de Diadema. O problema é o seguinte, Porto Feliz poderia até pegar os carros em Porto Feliz e colocar no pátio em Diadema. Só que longe, são 150 quilômetros. É longe. Então, ou seja, eu acho que aqui está uma história muito mal contada. Eu estou já tomando as medidas, vamos entrar na corregedoria, vamos aguardar a vinda do processo integral, vamos entrar na corregedoria para que apure-se esse escândalo, porque aqui trata-se também de dinheiros e de recursos públicos. Uma vez que nós sempre aqui indicamos, até você sempre fala disso, que a Proguaru poderia muito bem administrar isso. Veja o rolo que está aqui. Então, ou seja, nós estamos tomando todas as medidas para poder fiscalizar essa situação vergonhosa mais uma vez. Eu me lembrei dos anos 2000, quando falava que o Jovino Cândido, prefeito, ia muito para Porto Feliz. Lembra dessa história? Não lembrava da cidade, era Porto Feliz? Porto Feliz. Vou perguntar para o Jovino se ele conhece esse pátio lá em Porto Feliz.
Agora, vereador, a quarta foi classificada e as outras 3 primeiras desistiram ou foram... Não, porque vai na fase de documentos, você pode ir eliminando. A informação que eu tenho, vou pegar o processo, mas elas vão sendo eliminadas. Esta empresa, que é a quarta, ela deveria ser eliminada teoricamente, porque o atestado, se você bater o olho no atestado e falar, mas pera um pouquinho, é de janeiro, vocês estiveram lá em 2018, mas está embargado, como que é isso? Mas é de outra empresa? É, uma empresa atesta que ela fez. Então, ou seja, Pedro, é uma história, no mínimo, curiosa, vamos dizer assim, né? O senhor precisa testar que é radialista, pede para eu emitir uma Exatamente, dizendo que eu fiz várias entrevistas aqui com você. Não dá, né? Não dá, né? Então, ou seja, isso aqui é um contrato milionário e nós estamos de olho em tudo que acontece na prefeitura, temos fiscalizado o executivo e tenho dito, esse tipo de ação é uma ação que nós vamos até as últimas consequências para que o dinheiro público seja respeitado. Olha, eu estou lembrando aqui que já lá atrás, no governo Almeida, teve uma desavença, vou falar assim, entre o então secretário de Segurança, João Dárcio, que hoje é o secretário de Habitação, e o Paulo Carvalho, né, que era secretário também. O Paulo Carvalho tinha uma área que era usada como pátio de veículos. É ali no Cidade Seródio. Isso. E havia uma disputa, o João Dárcio queria pegar o dinheiro lá que era arrecadado por Fundo de Segurança. Desde então, esse pátio parece um negócio milionário, hein? Que tem de interesse aí? Pedro, deixa eu só te falar uma coisa. Quantos carros são apreendidos nos finais de semana por diversos motivos? Tem que levar para algum lugar. E quando você leva para lá, o guincho, o contribuinte ou a pessoa que está com o carro vai pagar, que é o transporte. Ela vai pagar também as diárias do pátio. E para tirar também. Aí para tirar, porque é o seguinte, se a infração que você cometeu foi, por exemplo, falta de farol, seu carro está com o farol queimado, parou, pôs em cima do guincho, levou. Quando você vai retirar o carro, você não pode sair com ele andando e você não pode consertar o farol, que é até um exagero, poderia permitir que se consertasse ali um técnico. Você não pode consertar. O que você tem que fazer? Pagar o guincho. E muitas vezes é comum em áreas próximas de pátio você ver o guincho indo até a esquina. Aí ele sai, dá a saída na esquina, ele descarrega o carro. Só que o preço, a viagem é a mesma. Então é um mercado milionário aí, com certeza. Há muitos interesses, né? Veja aqui, se em Porto Feliz o estimado era Porto Feliz, 3 milhões e 600, quanto será em Guarulhos? Então, ou seja, é briga de cachorro grande, mas nós estamos aí para fiscalizar e fazer o nosso papel. É uma pena que a Proguaru poderia ter assumido esse serviço há muito tempo, né? Deveria e poderia. E eu digo mais, Pedro, na verdade a Proguaru poderia assumir e a prefeitura poderia, se quisesse, também prestar esse serviço diretamente. Porque qual que é a dificuldade de um pátio? É uma área, que a prefeitura tem áreas, murada, com um portão, com a vigilância de noite, e você fazer os apontamentos de entrada e de saída. É isso, pátio. Uma mínima segurança. A mínima segurança. Então, ou seja, você teria uma equipe, vamos exagerar grande mesmo, uma equipe de 10 pessoas. Então, ou seja, estaria resolvido a questão do pátio. Mas eu acho que tem muita coisa aí por detrás disso, esse interesse muito grande de querer licitar isso e passar por uma empresa privada a todo custo. Tá certo. Bom, vereador, o pessoal já está perguntando, e o referendo da Proguaru? O referendo da Proguaru teve uma movimentação no processo. O presidente do tribunal acolheu, recebeu o recurso, leu o recurso e disse que ele mantém, porque ele poderia ter ali uma mudança de opinião, porque é permitido na legislação o magistrado, o juiz, de repente entender e dizer, olha, realmente eu errei, estou aqui voltando atrás. É uma reconsideração. Ele não fez isso. Quando ele não faz isso, esse recurso tem que subir e vai para os desembargadores. Já está nomeado o relator que vai analisar para produzir o relatório que vai à votação. Então, acho que nos próximos dias, esse relatório não deve demorar muito, nos próximos dias a gente vai ter a votação disso e espero que seja uma votação favorável pelo referendo em Guarulhos. Bom, e circula aí pela internet, eu vi um documento, eu recebi, pessoas pedindo demissão da Proguaru, um formulário, né? Dizendo, olha, eu não estou participando da greve, então solicito o meu desligamento sem justa causa. Isso é crime. Na verdade, o que está se fazendo aí, por parte de agentes aí da Proguaru, de dirigentes da Proguaru, é crime, que é assédio. Estão assediando moralmente as pessoas para dizer, já pede a demissão, diz que você não está na greve, pede a demissão, que nós vamos pagar todos os seus direitos, e dizendo, nós vamos pagar para quem entregar agora.
Quem deixar por último, talvez não tenha dinheiro. Isso é um crime que está acontecendo, não poderia acontecer. Já foi denunciado, a Comissão de Trabalhadores da Proguaru já denunciou esse assédio ao Ministério Público do Trabalho. Então, o que está acontecendo é isso, dizer, não, já pede a demissão. Por quê? Porque quer se evitar que tenha uma grande aglomeração se tiver que fazer essas demissões no mês de novembro. Mas é criminoso, uma atitude lamentável, criminosa. Deixa eu ver, Proguaru poderia assumir a Zona Azul também, sim. Que se diga de passagem, está uma zona, várias vagas. Você sabe que eu tenho observado, Tereza Barbosa? Realmente a Zona Azul surgiram várias e várias vagas, mas não tenho visto mais os funcionários da Zona Azul. Na verdade, Pedro, o que eu fiquei sabendo é que tem, se você perceber, tem funcionário, só que hoje tem uma fiscalização, porque é tudo por aplicativo. Então, na verdade, não faz mais o papel e coloca lá. Você, quando estaciona, você entra no aplicativo e coloca 30 minutos, 1 hora, você paga. Quando a fiscalização vem, ela já sabe se você pagou ou não. Sim, mas não tenho visto esse pessoal uniformizado. Tem. Bom, pelo menos eles estavam com uma roupa vermelha e marrom, algo assim, trocaram para uma azul agora, e o que diz também é o seguinte, que tem um sistema de um carro deles, ou de uma moto deles, que passa com um leitor de placas, e eles conseguem saber também onde as pessoas estão, então porque eles conseguem fazer. Tem os dois sistemas. Porque quando iniciou ali perto da Maria Cereja, era um monte desses funcionários aí, uniformizados. Agora não tenho visto mais isso. Não, é porque na verdade está se modernizando, porque vai diminuir custo para se ganhar mais dinheiro. E com certeza a Proguaru poderia... de moto lendo. Isso, fazendo a leitura. Que é mais rápido. É aquela velha história, né? Para te multar é rápido, mas para te defender... Tem um carro da Zona Azul com 6 câmeras em cima, o Biro Sérgio, nunca vi. Então eu não posso... Ei, ô Rafa, quase tomamos uma multa hoje de graça. Nós íamos tomar um café lá na Maria Cereja, quase... Eu falei, não, vamos parar no estacionamento ali, que é a Zona Azul. Meu marido tomou. Tomou? Tá vendo? Muita gente está tomando multa. Então é isso, o pessoal a pé sumiu, mas eles estão motorizados, hein? Outro negócio milionário também. Exatamente, é só o dinheiro caindo na conta. Negócio milionário. Boa noite, Edmilson, vereador de Guarulhos, José Roberto. Bom, vereador, eu estou sendo procurado pela Associação dos Inspetores Fiscais. Ao mesmo tempo, eu vi recentemente um protesto dos agentes de cadastros. Quem é que tem razão nessa história? Eu tenho uma opinião muito assertiva sobre isso, eu estudei esse processo, porque vamos lá, vamos pegar o que diz a legislação. Os agentes de cadastro, antes eram chamados cadastradores. Sim. Essa função foi criada na década de 60, 1960 para ser mais exato. E lá no concurso deles, que eu tenho inclusive aqui uma cópia, da época, o edital tinha a previsão de fazer as visitas, de medir o terreno, ou seja, toda a parte imobiliária, de levantamento, de vistoria, de lançamento, todos eram feitos pelo agente de cadastro, ou cadastrador, que... A palavra já diz, né? Que é o cadastrador. Cadastrava o imóvel. Exatamente, então a função é deles, tá? Já na palavra deles. E em 2000, quando mudou, passou a utilizar o termo agentes de cadastro. Os inspetores fiscais, eles vêm muito tempo depois. A lei que criou os cargos dos inspetores é a 4.273 de 1993. Eles começaram em 1994, os inspetores, e eles nunca tiveram nenhuma função ligada ao Departamento de Rendas Imobiliárias. 94, Papoto. Eles sempre tiveram funções, num primeiro momento sem funções, é um absurdo, inclusive. O cargo deles em 1994 é tão absurdo que foi criado sem ter função. Mas peraí, só criou o cargo. Pois é. Coisas de Guarulhos, coisas de Guarulhos. Então, ou seja, não tinha essa função específica, coisas que só acontecem aqui. E aí, para corrigir isso, isso é 94. Em 1996, se edita uma lei atribuindo funções a eles. Só que essas funções nunca foram as mesmas funções dos cadastradores. Ou seja, as funções deles tinham mais a ver com a questão mobiliária, ISS, essa coisa toda. Isso são os inspetores fiscais. Existe uma ADI, uma discussão judicial que começou em São Paulo, depois o Procurador-Geral do Estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade da lei, onde a decisão que foi tomada, a última, não diz que é função dos inspetores fiscais fazerem isso. Ela não diz isso, não está escrito faça. Eu estou entendendo por analogia que os cadastradores não devem fazer. Logo, quem faz é o inspetor fiscal. Não é automático. Não. Então, ou seja, o que acontece hoje? Aí é a minha visão. Os inspetores fiscais fizeram uma movimentação através das suas entidades, da sua entidade de classe, da sua associação, para concentrar todas essas atividades nas suas mãos,
para concentrar e dizer, olha, tudo que trata de imobiliário é com nós fazemos tudo. Só que quem faz o serviço e quem tem know-how para fazer o serviço são os cadastradores. Se você hoje inclusive tem 50 cargos em aberto para chamar de vaga de concurso de inspetores fiscais. Tem gente falando, não, se chamar essas pessoas, vai resolver o problema, vai agilizar os 42 mil processos. Não vai, sabe por quê? Porque nem os que estão lá, e muito menos os novos que chegarão, eles não têm condições de fazer, eles não sabem fazer. Esse trabalho é um trabalho feito desde a década de 60 pelos cadastradores, pelos agentes de cadastro. Os agentes de cadastro estão sem função? Por que eles estão sem função? Porque o governo não resolve. O governo tem que entrar nessa parada dizendo, ou nós vamos editar, porque eu sou a favor do seguinte, tem como resolver. Vamos editar uma nova lei dizendo o seguinte, olha, cabe ao inspetor fiscal isso, cabe ao agente de cadastro isso. O agente de cadastro, inclusive, pode utilizar as atribuições. Quando eles prestaram um concurso público, as atribuições deles estavam lá, como está na lei. Então, resolveria o problema. Mas a administração, o governo, infelizmente, está fugindo desse tema, não sei por qual razão, mas está fugindo desse tema de resolver. Nós vamos resolver, esperar resolver em Brasília. Brasília vai demorar e pode ser que venha uma decisão que tumultue mais ainda, enquanto isso, o munícipe, o contribuinte sofre sem conseguir resolver os seus problemas. Então, na minha opinião, uma legislação nova resolveria. Tem gente falando, mas vai criar uma legislação nova, reatribuindo ou atribuindo de novo aos cadastradores, não corre algum risco de questionamento? Sempre vai ter. Nós temos, por exemplo, as leis dos comissionados aí, que tem questionamento, derruba uma e vai criar outra, leva mais 3 anos. Ou seja, nesse momento de emergência, eu acho que tem que ter uma transição aí. Na minha opinião, eu acho que o governo deveria enfrentar essa questão dos inspetores, porque os inspetores estão dizendo, nós não fazemos serviço porque a gente está esperando os 50 cargos criados assumirem. Não é verdade, porque se eles assumirem, não terão condição de fazer. Porque quem tem competência legal atribuída através do edital de concurso e tem o know-how para fazer, são os cadastradores, os agentes de cadastro. Ô, produção, segura essa pergunta do Valdomiro Ramos, já vou fazer. Mas a Câmara não pode comprar essa briga, OAB, Ministério Público, ou vou esperar a vontade do prefeito resolver? Então, infelizmente, é uma matéria que afeta como é a estrutura do Poder Executivo, como é a estrutura da Secretaria, da Prefeitura, compete exclusivamente ao prefeito. Então, nós não podemos criar uma lei. A Comissão de Finanças não pode intervir? Então, a comissão de funcionalismo ou de finanças? De finanças, né? De finanças talvez, porque a de funcionalismo a última vez que interviu não deu muito certo. Mas, enfim, eu acho, Pedro, que óbvio que a Câmara tem um papel de pressionar, de dizer, prefeito, precisa resolver, que é o que eu estou fazendo. Eu entrei no Ministério Público, eu estou questionando isso há muito tempo, tem muita coisa errada neste departamento. A de funcionalismo também. Poderia, tanto a de funcionalismo como a de finanças e orçamento. Eu estou nessa briga há bastante tempo para tentar resolver um problema que vai colocar a cidade para arrecadar mais e vai resolver o problema de muitos munícipes que querem regularizar. Infelizmente, Pedro, tem alguma coisa no meio do caminho, tem alguma pedra aí no meio do caminho que a gente não consegue removê-la de maneira tão simples. É falta de atitude. Entendeu? Eu acho particularmente que aí é chegar e exercer o papel de prefeito. Foi eleito como prefeito, não dá para ficar de bem com todo mundo. Tem que governar. Tem que dizer, isso aqui eu vou resolver. Inspetor fiscal vai fazer isso, cadastrador vai fazer aquilo, tá aqui, vamos apresentar uma nova lei. Qual que é o histórico anterior? Quem é que sabe fazer isso? Cadastrador, vai fazer. Bom, pergunta do ex-vereador Valdomiro Ramos, como ficou a situação do funcionário que peitou os vereadores e afirmou que tinha mais de 42 mil processos parados para lançamento? Esse funcionário, ele saiu, ele foi retirado do cargo de chefia de divisão, ele continua na secretaria, continua lá fazendo a sua função, ou deveria fazer a sua função como inspetor. Ele saiu do cargo, Valdomiro. Tiraram ele do cargo, que não resolve o problema, somente isso. Ele caiu para cima ou para baixo? Não caiu para cima, Pedro, porque na verdade ele participa de uma comissão que ali eu não vejo. Ele foi nomeado numa comissão de estudos de alguma coisa interna lá. Então perdeu aquele poder aquele dia? Perdeu. Perdeu. Eu acho que ali, obviamente, quem entrou no lugar, quem foi nomeado, uma outra funcionária foi nomeada no lugar, a gente está cobrando que ela tenha uma atitude diferente do que saiu. Eu estou vendo os primeiros passos dela, infelizmente me parece que vem com a mesma linha, a mesma orientação do chefe anterior. Então, infelizmente para a cidade. O prejuízo continua. Infelizmente. Bom, o prêmio que o senhor recebeu, tem informações hoje, vereador Edmilson Souza, que semana que vem, o prefeito Guti, acho que na quarta-feira, ele vai convocar os vereadores da base e vai anunciar um estudo para a redução dos valores da taxa do lixo. Ele sentiu a pressão, sentiu.
desgaste na popularidade dele foi enorme, né? E, ao mesmo tempo, nós tivemos um golaço que veio da capital, né? O prefeito Ricardo Nunes não vai implantar a taxa do lixo. Quer dizer, fica evidenciado que a taxa não é obrigatória. Exatamente. Né? Tem duas situações, Pedro, que nós precisamos observar. O prefeito aqui de Guarulhos, ele tentou na força. Vamos fazer na força, vamos, eu tenho maioria, vou votar. Só que os efeitos estão, o comentário está na cidade inteira. Tá. Nós já tivemos um vereador, esse final de semana, Pedro, que foi expulso de festa de aniversário. Ele disse que não, que ele achou melhor se retirar. Não, se retirar. O clima esquentou. O pessoal fala, pô, eu vou ter que pagar o lixo porque você votou. Nós temos aí munícipes que estão pegando o saco de lixo e levando para a porta da Casa de Vereadores. Entendeu? Nós temos aí a sociedade, as entidades empresariais estão falando sobre isso. As entidades estão dizendo que os vereadores não o convidaram para uma audiência pública. Então, a audiência pública, quem teria competência para chamar seria a Comissão de Finanças e Orçamento, mais uma vez. Ou o prefeito. Ou o prefeito. Ou seja, não dá para generalizar. E fora, eu acho que as entidades poderiam muito bem ter ido até a Câmara e falar, eu quero uma reunião com os vereadores, quero saber o que está acontecendo. Agora, eu acho que as entidades também foram pegas de surpresa, viu Pedro? Porque tem muitas entidades aí que estavam confiando que qualquer matéria que tratasse disso, eles seriam chamados pelo prefeito e não foram. Levaram aí bola nas costas e quando viu o projeto já tinha sido apresentado. O Júnior Araújo da ZEC falou para mim, eu tenho uma reunião terça-feira com o americano. Eu falei, mas a lei foi aprovada já. Foi aprovado na quarta, ele ia falar na terça seguinte. Então, ou seja... Ou seja, ele nem foi, depois ele percebeu, nem foi. Percebeu, não tinha. E fora, e outros dois elementos importantes, Pedro, que a gente tem que colocar é o seguinte, por que está essa pressão? Além dessas coisas que eu te falei, porque logo, eu estava até brincando, logo o vereador não deixa o seu carro aberto, o carro da Câmara não deixa ele aberto, porque pode ser que quando você voltar, a população vai colocar lixo lá dentro. Então, ou seja, tem muito movimento. E tem duas situações. O prefeito de São Paulo disse, aqui não. O prefeito está dizendo, aqui eu não vou fazer, eu não vou mandar, não vou mexer com isso. Então, ou seja, poderia não fazer. E mais, Mogi das Cruzes, sabe o que o prefeito fez? O prefeito falou, a negociação vai começar com R$15, mas estou aberto à negociação, vamos fazer uma audiência pública. E vai discutir o modelo de cobrança. Né? Modelo de cobrança, valor, começando de 15. Então, ou seja, existe uma situação aí, Pedro, que a gente está sentindo que o prefeito percebeu que vai ficar pesado andar pelas ruas. Não só o prefeito, né? Mas os vereadores que votaram a favor. É muita notícia ruim, e outra coisa, elegeu o irmão também, já me falaram até que está pensando em reconsiderar. Eu acho que a situação da cidade é o seguinte, não pode ter tanta pauta negativa. Então, ou seja, fecha a Proguaru, vai encontrar a gente da Proguaru. Implementa a taxa de lixo, caríssima, mais cara que as outras. Vem aí o pedágio, mas o pedágio é uma questão federal, mas não teve uma manifestação contra o pedágio na cidade de Guarulhos. O prefeito deveria ter falado, eu sou prefeito da maior cidade da região, vou reunir os prefeitos, nós vamos a Brasília, vamos fazer um barulho, não fez absolutamente nada, silêncio total, silêncio... Sabe o que me disse um gutista de carteirinha? Um fã do prefeito mesmo, ele falou, olha, a Proguaru mexe com 5 mil trabalhadores, 25 mil famílias, tudo bem. Aí ele falou, a taxa do lixo mexe com 1.400.000. Exatamente. Não vai ter que você paga a conta de água, você não vai escapar. Exatamente. Então, esse desgaste, hoje a notícia corre. Eles estão sabendo dos valores de São José dos Campos, Itacoaquecetuba aqui também, né? Reconsiderou, fez uma, depois voltou atrás. E agora o prefeito de São Paulo provou que a taxa não é obrigatória. Aquela ladainha, o governo federal que obriga. Por que não obriga a prefeitura de São Paulo? Porque tem aterro sanitário. Né? Exatamente. Então é isso. E porque o prefeito de São Paulo, eu não tenho nada a elogiar dele, no espectro ideológico está distante do meu, mas me parece que São Paulo tem prefeito, parece que Guarulhos não tem prefeito. E cá entre nós, né? Ele também aprendeu com o erro. Dizem que é bom aprender com o erro dos outros, né? O erro da Martaxa. Sim. Ela errou feio. Bom, obrigado, vereador Edmilson Souza. Obrigado, Pedro, mais uma vez, sempre à disposição aqui de vocês. Obrigado. E como é que vai ficar essa situação aí do pátio, o documento falso? Esse do pátio, corregedoria primeiro, processo inteiro já solicitei, estou entrando na corregedoria. Vou dar um prazo lá na corregedoria. Se a corregedoria não se manifestar sobre isso, aliás, Pedro, eu já vou fazer, quero que fique registrado aqui nessa entrevista. Pois não. A fase deste processo de licitação está para adjudicar. Pode a qualquer momento publicar a adjudicação, que seja, está tudo ok, vamos tocar o contrato.
Se isso acontecer, nós vamos responsabilizar quem está fazendo isso. Porque eu informei o governo através de ofício, mandei um ofício lá dizendo, ó, em caráter de urgência, que não se tome nenhuma providência enquanto não se investigar isso. Tem caroço nessa empada. E estou informando também a Corregedoria. A Corregedoria não fez nada, nós vamos para as medidas judiciais para que a gente impeça que vire a bandalheira que está virando. Obrigado, vereador. Até uma próxima oportunidade. 18h39, em seguida aqui no estúdio, ela, a musa do radar, Carla Ramaciotti.